Nada acontece no espaço do planeta Terra que não tenha envolvimento americano, ou quase nada. 80% aproximadamente de tudo aquilo que é lançado ao espaço vem dos Estados Unidos. Daí a importância, para começo de conversa, do acordo histórico que foi assinado hoje, aqui exatamente onde eu estou pisando, no US Southern Command, a base militar dos Estados Unidos em Doral, na Flórida. O presidente Jair Bolsonaro esteve aqui agora há pouco para a cerimônia de assinatura desse acordo histórico. A presença do presidente brasileiro reforça o valor, a importância que o governo brasileiro tem dado a isso. Afinal de contas, nós teremos acesso a bastante informação e conhecimento da nação mais poderosa do mundo, que é responsável sozinha por algo como $1 trilhão de orçamento militar todo ano, o que é mais do que todas as outras nações juntas. A aliança entre Brasil e Estados Unidos no âmbito militar existia desde muito tempo. Vamos lembrar que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial o Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos, mas desde então havia um esfriamento, para chamar assim. A Guerra Fria foi um contexto que trouxe muita desconfiança dos países latino-americanos, inclusive Brasil, em relação ao papel americano, principalmente por meio da CIA, que tinha uma acusação de ingerência indevida no local. Claro que tem o contexto, do outro lado havia o Império Soviético, com ouro de Moscou da KGB, financiando regimes comunistas totalitários que deram vários golpes na região. Mas, mesmo assim, esse contexto de Guerra Fria serviu para manter aí na geladeira os Estados Unidos em relação a qualquer tipo de parceria militar. E desde Fernando Collor de Mello, que o Brasil tentava algum tipo de acordo, pelo menos na área de tecnologia e espaço sideral. Em 2019, com a assinatura do AST, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, isso foi possível e hoje, aqui na Flórida, culminou na assinatura, então, desse importante, desse histórico acordo de trocas, de intercâmbio de conhecimento na área de investimento, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ligado ao setor bélico. Claro que as vantagens disso não ficam restritas à área militar. Existem vários usos que podem ser vantajosos, por exemplo, para o agronegócio. Vale lembrar que o uso do GPS, por exemplo, depende de tecnologia americana. O GPS é uma tecnologia americana, então é impossível falar de avanço nesse setor sem envolvimento dos Estados Unidos. E claro, o 5G, que é a tecnologia que vem aí para revolucionar o mundo, e existe uma corrida, uma disputa evidente entre os Estados Unidos e a China, e o Brasil assinando essa parceria, esse acordo com os Estados Unidos, dá um passo a mais para o 5G americano. Claro que isso não é certo, mas fica uma expectativa. E há também, óbvio, a presença de muitos militares aqui para conversar sobre ameaças à democracia na região, como foi colocado no discurso oficial. Há também a expectativa de uma união em relação ao que representa a Venezuela hoje na América Latina. Uma ameaça, um regime ditatorial, autoritário, com o ditador Nicolás Maduro apoiado ainda por importantes partidos brasileiros, inclusive o PT, que tem a maior bancada do Congresso, e podemos apenas pensar o que aconteceria se o PT ainda estivesse no governo brasileiro. Sem dúvida, esse acordo aqui importante não teria sido assinado, estaria sendo assinado provavelmente algum acordo com Rússia, China ou até mesmo Cuba. Ou seja, o presidente Bolsonaro representa uma guinada de aproximação do Brasil em relação aos Estados Unidos e, óbvio, um afastamento em relação a esses regimes tiranos, ao eixo do mal que ameaça as democracias mundo afora.